Fala galera, beleza? Bem-vindo aí ao terceiro episódio dessa série que tá rolando aqui. E o episódio de hoje ele talvez seja um pouco longo porque ele é um pouco profundo, tá? E foi através dos conceitos que eu vou trazer aqui que eu acabei entrando nos esportes de endurance. Tem certos momentos que a vida pode ser muito desafiadora. E, de fato, eu passei muito por isso nesse último ano, em que minha vida mudou de cabeça para baixo. Mudei de cidade, perdi meu pai, passei por diversos desafios com mudança de governo, minha empresa mudou em muitos aspectos e foi um ano que eu tinha uma oscilação emocional muito forte. Eram quase que hypes, picos e vales emocionais diários. E por mais que eu sempre tivesse iniciativas de trazer a meditação e o esporte como cerne do meu equilíbrio mental, não estava sendo suficiente. E com isso, na época, eu comecei a escutar muitos palestrantes, entre aspas, né, mentores mesmo, que falam muito sobre como você pode performar e uma dessas pessoas que eu escutei bastante era David Goggins. Eu não sei se você conhece o David Goggins, ele é um Navy SEAL americano. O cara é Navy SEAL, paraquedista, ultramaratonista, Ironman. O cara é, tipo assim, todas as coisas monstras somadas e juntas, assim. E eu comecei a escutar muito esse cara, porque eu me identifico em muitas coisas com ele. E eu, inclusive, comprei o livro dele, que eu super indico. Ele tem 2 livros que eu vou soltar aqui, que um ele conta mais sobre as origens da vida dele e tudo mais, e a outra ele embarca um pouco mais sobre na parte prática de como você atribuir táticas à sua vida. Ele se chama Nunca é Hora de Parar. Esse livro é muito legal. Trazendo um pouco a realidade dele, ele teve uma vida muito fodida assim mesmo, sabe? Tipo, desde as origens, com um relacionamento familiar, foi pro exército cedo, morou com um avô que era super militar e fez ele ganhar muita disciplina. E o Goggins fala muito sobre isso, né? Sobre como você tem que blindar sua mente para você conseguir ir além do que se espera, atingir seus objetivos, porque no final das contas, seja no seu relacionamento, seja no seu trabalho, seja na sua empresa, seja nos seus treinamentos físicos, a gente perde por isso aqui. O nosso corpo aguenta, porque o nosso corpo ele é muito bem preparado. O nosso corpo consegue lidar muito bem com situações de estresse, de força. Então, assim, é a nossa mente que buga nesse processo. E vivendo todo esse contexto que eu estava vivendo, eu comecei a buscar formas de eu conseguir blindar minha mente. E o Goggins é um ultramaratonista. E eu falei, cara, legal, quero... Eu acho que isso pode ser uma possibilidade mesmo de conseguir atingir grandes feitos. E eu quero conseguir essa resiliência mental, né? Blindar minha mente. Esse foi o intuito de eu ter começado a correr. E foi inclusive por isso que eu falei que foi tão fácil para mim, logo de início, correr distâncias tão altas num curto período de tempo. E através da corrida, de fato, eu tive uma mudança radical na minha vida sobre como perceber a vida. Então, o primeiro aprendizado que eu tive foi: não busque felicidade. A sua vida não deve ser sobre buscar felicidade. Pelo menos eu não quero enxergar isso. Porque felicidade, se você parar para pensar o que é a felicidade, claro que para muitas pessoas isso pode ter uma conotação diferente, mas na maneira mais simples, felicidade é contentamento, né? Alegria pelo momento presente. Então, felicidade é alegria pelo momento presente, contentamento com o momento presente. Por mais que eu tenho muito a agradecer e eu pratico a minha gratidão diariamente, se eu ficar contente a todo instante com o que eu tenho, eu paro de evoluir. Se eu não tiver um desconforto, se eu não tiver um opa, preciso melhorar isso, opa, preciso melhorar aquilo, ou quero, eu acho que na minha visão particular, eu estagno. Então eu preciso estar em constante desconforto para que isso me impulsione a querer melhorar certos aspectos.
Agora, estabilidade e desconforto são coisas meio difíceis de você conseguir manter. Eu acho até que elas são um pouco antagônicas. Por isso que eu mudei, eu dei esse shift em mim e eu não busco mais felicidade. A felicidade é uma consequência das minhas ações, mas não é o meu objetivo final. Eu busco realização. Realização é atingir a meta, é atingir o objetivo que eu quero. Seja uma reunião bem-sucedida no trabalho, seja um novo cliente, seja 1 quilômetro a mais que você consiga executar no seu treino. Então, eu implemento objetivos. E a realização é o que me preenche. Saber que eu consegui fazer aquilo, que eu consegui executar aquilo. E a realização, para você atingir ela, você tem que ter muita consistência, você tem que ter muito comprometimento consigo mesmo. Esse acabou se tornando o pilar central da minha vida. E é uma coisa que eu aconselho muitas pessoas a fazerem. E eu acho que isso pode ser um dos grandes motivos de terem muitas pessoas depressivas hoje no mundo. Porque as pessoas buscam felicidade a todo instante. E é por isso que eu acredito que realização é prioritário de você ter como cerne se você quiser blindar sua mente. Porque você não pode depender da felicidade. Com isso, eu separei alguns tópicos que você pode implementar na sua vida que vão facilitar a você blindar sua mente. Primeiro, intimidade para poucos. Intimidade para poucos significa, por mais que você possa ter muitas pessoas ao seu redor, muitos amigos, é importante você preservar muito da sua vida pessoal, da sua energia, porque isso se espalha por aí. Isso são coisas que você, infelizmente, aprende com a prática. Você aprende quebrando a cara muitas vezes, aprendendo que você não pode ser muito aberto para tudo e para todos. Então, o primeiro preceito, que é a lista que eu tenho aqui, os preceitos da mente blindada, é intimidade para poucos. Segundo, indiferença. Indiferença vem do não se importar. Pode ser um pouco frio falar sobre indiferença, mas aqui a gente está falando sobre blindar sua mente. O que eu quero dizer com indiferença? Não tente agradar a todos. Você não tem que tentar isso. Nem Deus agradou a todos. Por que você vai tentar? Então, quando você não tenta agradar a todos, você tem que ter um quê de egoísmo nisso. Você tem que ser um pouco indiferente. Então, o que eu quero dizer com isso? Foque em você. Não foque no que os outros estão pensando, no que os outros estão falando, no que os outros estão agindo. Você é o objetivo principal aqui. Então, tenha diferença. Simplesmente não se importe. Terceiro, eu já falei, mas não dê atenção ao que pensem de você, porque as pessoas sempre vão te criticar. Não importa quem você seja. Se você seja um cara que não está fazendo nada, as pessoas vão te criticar. Se você é um cara que está fazendo tudo, que está crescendo, você vai ser criticado, julgado. Então, você vai ser criticado de toda forma. Então, foda-se, sabe? Só faz o seu, cara. Foca no seu. As pessoas sempre vão falar. Isso é cultural quase. É do ser humano. Então, não deixe isso te abater. Eu mesmo eu já me travei em muitos momentos da minha vida por conta desse medo, mas a realidade é que as pessoas vão falar de toda forma e ao mesmo tempo que elas falam, elas não estão nem aí. Tipo, então, não dê atenção para isso. Quarto tópico, não se apegue a pensamentos negativos. Deixe ir. O que eu quero dizer com não se apega a pensamentos negativos? É comum, em muitos momentos, você, ao decorrer do seu dia, se pegar pensando em alguma coisa negativa. Só que o que acontece? O seu corpo ele é muito adaptativo, a sua mente é muito adaptativa. Quando você está, por exemplo, correndo longas distâncias constantemente e você está diariamente vencendo a sua mente, ela se torna menos agressiva a te vencer. Então, ela vai se adaptando. E isso vale também para pensamentos negativos. Quanto mais você fica pensando coisas negativas, isso é como um músculo. O seu corpo ele faz cada vez mais isso. Então, deixa aí, sabe? Crie mecanismos na sua mente para quando você se pegar tendo esses pensamentos, você deixa aí. Ou seja, às vezes pode ser você respirando profundo, às vezes pode ser você dando um sorriso, às vezes pode ser você ressignificando aquela frase que você está pensando de uma maneira positiva. Eu mesmo adoro debochar do que eu estou pensando. Então, são técnicas e táticas que você pode utilizar com você mesmo para poder conseguir atingir, eliminar esses pensamentos. Quinto tópico, muito importante. Controle suas emoções. Neutralidade. Lembra que eu falei dos picos e vales emocionais? Se você tem picos emocionais, isso passa, isso cai. E por aí vai, tá? Isso é uma montanha-russa. Se você vivencia isso, você sabe muito bem como é que é. Quanto mais neutro você for com as suas emoções, menos impactado por elas você será. Então, ao controlar suas emoções, você está trazendo para você neutralidade.
E 3 técnicas que eu utilizo bastante para me trazer essa neutralidade são as seguintes. Primeiro, meditação. Então, eu já pratico meditação há muitos anos, tá? A meditação, ela é muito importante porque ela te ajuda a lidar muito bem com as suas emoções e a estabilizá-las. Então, você entender o que você está sentindo, você entender o que está acontecendo com você antes de você tomar qualquer reação. Então, meditação é uma coisa que me ajuda muito. Respiração. Então, naqueles momentos que você foi impactado muito fortemente por alguma coisa e suas emoções estão ou subindo ou estão descendo, respira fundo. Dá umas 5 respiradas fundas, sabe? Dá umas 5. Isso vai neutralizar suas emoções. Eu faço uma aposta. Terceiro, delay de reação. Você já se pegou, isso acontece muito para emoções negativas, tá? Quando você foi atingido por alguma coisa que sua raiva veio na hora, seu ódio ou algo assim, e você imediatamente teve alguma reação e depois se arrependeu de tomar essa iniciativa? Pois é, o delay de reação é fundamental. É você, contar 1, 2, 3 segundos, 5 segundos, 1 minuto, que seja, para você entender o que está acontecendo e, a partir disso, dar uma resposta para a situação. Então, esses são os 3 subtópicos, né, do tópico sobre controlar suas emoções. Sexto tópico, conforto no desconforto. Conforto no desconforto. A mente controla. O que eu quero dizer com isso? Quando você está na sua busca por evolução, o desconforto vai ser constante. Porque você precisa estar se puxando acima de seus limites a todo instante. Seja no seu relacionamento, no seu trabalho, no seu treinamento, o que for. Você pode vir a estar em desconforto a todo instante. Então você tem que encontrar técnicas e maneiras de você se sentir confortável nesse desconforto. Quando você encontra conforto no desconforto, você zerou o game. Porque a partir daí você consegue evoluir só para cima e nada te para. Então, busque conforto no desconforto. E aí aqui tem alguns hackzinhos que eu utilizo que me ajudam nesse processo, tá? Que te ajudam a você estar vencendo cada vez mais esse desconforto e se tornando cada vez mais fácil para você. Porque lembra que eu falei? A mente controla, correto? Então, primeiro, treinos de alta intensidade. Isso vale tanto para treinos de força quanto para treinos de resistência. A questão aqui é treinar até a falha. Sabe quando você está na academia e você faz 20 repetições, 15 repetições com uma carga altíssima que você nem sabe como está tirando força para aquilo ali? Exatamente. Então, treinos em que te colocam até a fadiga, eles não são talvez os melhores treinos que você possa implementar dentro da sua estratégia, mas eu estou falando aqui para blindar a sua mente. Então, treinar até a falha é muito importante. Isso falando pela parte da musculação, mas também pensando pelo aspecto da corrida ou do endurance. Cara, corre 20 quilômetros, mesmo que você nunca tenha nem corrido 10. Foi assim que eu consegui. E foi assim que eu tive essa evolução tão rápida. Ontem mesmo, um domingo qualquer, eu acordei cedo e falei, hoje eu vou fazer 21 quilômetros em jejum. Fui lá e fiz. Foi fácil? Não foi fácil. Mais ou menos no 13º quilômetro eu já estava, caralho, o que eu inventei de fazer isso? E eu criei esse gap na minha cabeça e falei, eu não vou nem levar dinheiro comigo para não comprar um gel, não comprar nada na rua que eu possa me alimentar. Eu fui sem nada. Então eu setei isso em mim e eu consegui. Tiveram uns 3, 4 quilômetros que eu fiquei, eu vou desistir, e eu fui. E bati ontem minha marca pessoal de 21 quilômetros em jejum. Outra técnica, que é uma coisa que eu também já faço há anos e que eu utilizo diariamente por diversos benefícios, tá? Banho gelado quando eu acordo. A primeira coisa que eu faço, acordo 5, 6, 7 da manhã, seja qual hora que eu acordo, eu sempre tomo um banho gelado. Faça chuva ou faça sol, eu sempre tomo um banho gelado. Tem essa questão de você controlar sua mente, que é muito legal, você conseguir ficar bons períodos de tempo dentro do chuveiro, na água gelada. Eu não estou falando para você ligar água quente, tomar seu banho e no finalzinho ligar água gelada. Não. É você abrir um gelado no máximo e já entrar lá dentro e ficar lá dentro. Primeiro que isso vai te dar muita energia, vai te acordar na hora. Você vai sair assim vibrando do banheiro. Eu faço isso há anos e eu me sinto mal quando eu tomo um banho quente de manhã. Parece que eu não acordei ainda. Então, teste. Isso requer tempo para você se adaptar, tá? Não é fácil. Mas uma vez que você traz isso para dentro de você, cara, é a melhor coisa que tem para você acordar bem. Então, banho gelado de manhã. Isso te ajuda a controlar aqui também. Próximo, acordar cedo. Sabe quando você acorda... Eu mesmo passei muita dificuldade com acordar às 5h30 da manhã, tá? Por mim, se eu dormir sem despertador, é possível que eu acorde lá para as 9, 10 horas, porque eu adoro dormir. Mas
quanto mais você consegue condicionar seu corpo a respeitar sua decisão, mais você consegue controlar sua mente. Sabe quando você tenta acordar cedo e você bota 10 modos soneca lá para te acordar depois? Pois é, você não pode fazer isso. Quando você está colocando essas sonecas, você está subconscientemente falando para o seu corpo: eu não quero fazer isso agora, eu vou fazer daqui a pouco. E nessa mente de general que você está criando, essa mente blindada que você está criando, a sua mente tem que corresponder às suas decisões. Outro tópico, como eu falei, o jejum. Estudos filosóficos que falam que o homem tem duas necessidades primais, que é ligada à sua alimentação e à sua reprodução. Então, quando você consegue controlar essas duas necessidades do ser humano, que é se alimentar e se reproduzir, e com isso eu quero dizer sua fome e seu desejo sexual, o homem consegue dominar a si mesmo por completo. Então, é por isso que o jejum é uma coisa também tão presente na minha vida. Eu gosto de entender até onde eu consigo controlar minha fome, até onde eu consigo controlar minha mente pedindo alimento. Então, esse acaba sendo um outro subtópico. Por último, tenha fé. Seja uma pessoa de muita fé. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou falando de religião aqui, tá? Não importa o que você acredita. E fé eu estou querendo dizer acreditar além do que é possível, sabe? Acredite além do que é possível. A gente perde aqui. Então, você tem que acreditar. Eu tenho minhas crenças e eu sei no que eu acredito. E sempre que eu estou em momentos de muita dificuldade, eu recorro a Deus, eu recorro ao universo, que de alguma forma eu sei que eles estão ali comigo. Então, acredite que você consegue, não duvide, não dê margem para a dúvida. Quando você dá margem para a dúvida, você abre espaço. Esteja convicto do que você precisa fazer e de onde você precisa chegar. E não abra margem para a dúvida. E essas são as técnicas os preceitos que eu utilizo para ter uma mente blindada. Beleza? Se você acredita que possam ter outras coisas que eu não falei aqui e que eu adoraria saber, porque eu quero aumentar assim essa minha lista, comenta aí e me fala quais são as técnicas ou quais são os tópicos que você utiliza sim como base para ter uma mente blindada. E uma última coisa, se você colocar isso como objetivo, blindar sua mente, você naturalmente vai se tornar uma pessoa mais fria, mais fechada. E muitas pessoas vão questionar, vão falar que você está diferente, tá? Eu passei isso com amigos, eu passei isso no meu próprio relacionamento. Então, tenha certeza que isso é para você, porque realmente você precisa estar comprometido com você mesmo acima de qualquer coisa. E sim, você vai abrir mão de muitos momentos divertidos para estar cumprindo o que você quer cumprir e para ter consistência com o que você quer conquistar. Mas acredite, vale a pena. Então é isso, galera. Se você chegou até o final desse vídeo, eu acredito que você quer muito transformar isso em você. Porque só de você ter pesquisado, ter consumido um conteúdo que fale sobre blindar a mente, e o blindar é o último, né? Não é nem como controlar suas emoções ou como ter resistência emocional, resiliência. Blindar a mente é zero emoção. Nada pode te atingir. Então, se você chegou até aqui, quer dizer que você está comprometido com a mudança, que você está comprometido em buscar o seu melhor, em querer evoluir, em não buscar a felicidade, mas buscar o seu desenvolvimento pessoal, buscar o seu desconforto, buscar a sua evolução e assim a sua realização. Porque a gente vai estar sempre trocando esse nível de profundidade de ideia aqui nesse canal, falando sobre técnicas e estratégias para você conseguir atingir todos os seus objetivos. Fechou? A gente se vê.